O meu nome é Diana Patrício e eu estou aqui para te ajudar a cuidares melhor de ti pela tua saúde. Hoje vamos falar sobre o glúten. Nunca se ouviu falar tanto em glúten como nos dias de hoje. Apesar de ser um tema muito discutido, ainda gera muita confusão. Por isso achei importante colocar os pontos nos is em relação a este assunto. O que é afinal o glúten e será que ele é prejudicial ou não à saúde de todos? O glúten é um conjunto de proteínas, das quais se destacam a gliadina e a glutenina, e ele encontra-se em cereais como o trigo, o centeio e a cevada. Existem algumas espécies do trigo, como a espelta, o bulgur e o kamut, que também contêm glúten. A aveia, por natureza, não contém glúten, mas por poder ser cultivada juntamente com outros cereais que o contenham, pode estar contaminada com esta proteína. Pode dizer-se que as pessoas afetadas em primeira linha com a ingestão ou o consumo de glúten são as pessoas que sofrem de doença celíaca. Esta doença caracteriza-se por uma intolerância ao glúten que se manifesta sob a forma de sintomas como diarreia, distensão abdominal, cólicas abdominais e alterações do peso, podendo em alguns casos manifestar-se também sob a forma de obstipação crónica. Nestes doentes, o glúten acomete principalmente o intestino, gerando os sintomas que acabei de descrever. Ao serem diagnosticadas com esta doença, com a doença celíaca, as pessoas poderão eliminar da sua alimentação todos os alimentos que contenham glúten e isso, à partida, será o suficiente para recuperarem o seu estado de saúde. Existe uma outra forma de incompatibilidade em relação ao glúten, para além da intolerância, que é a hipersensibilidade. A hipersensibilidade não se manifesta necessariamente através de sintomas intestinais. Ela pode manifestar-se de forma mais sistémica ou mais abrangente através de dores de cabeça, insónias, eczemas e infecções recorrentes. O principal problema com a hipersensibilidade ao glúten é que a pessoa tem alguma dificuldade em atribuir a verdadeira causa aos seus sintomas, o que a impede de evitar aquilo que a está a prejudicar, sendo que muitas vezes os sintomas nem sequer surgem imediatamente após a ingestão de glúten, o que torna mais difícil ainda de estabelecer esta ligação. O facto de não conseguirmos identificar um fator agressor para a nossa saúde e de por esse motivo não o conseguirmos eliminar, faz com que se gere um quadro de inflamação crónica que a médio e longo prazo é uma porta aberta para várias doenças graves. A inflamação crónica manifesta-se através de vários sintomas, como dores de cabeça permanentes, irregularidades do ciclo menstrual, tais como cólicas menstruais muito intensas e dores articulares. É importante percebermos que, independentemente de estarmos perante intolerância ou hipersensibilidade, o glúten é uma proteína inflamatória e isso é válido para todos nós. E, portanto, a ingestão de glúten é sempre prejudicial a algum nível, dependendo, obviamente, da quantidade e da frequência com que o ingerimos, dos nossos hábitos de vida e da nossa saúde em geral. Mas se o pão é um alimento bíblico, por que é que esta questão do glúten só surgiu nos últimos anos? Esta é uma questão pertinente. Importa primeiro referir que o contacto do ser humano com os cereais tem cerca de 10.000 anos, o que, embora pareça uma eternidade, é relativamente pouco tempo para que o nosso corpo se consiga adaptar a eles. Por outro lado, e ainda mais importante do que a adaptação do nosso corpo aos cereais, é o facto de que o trigo tem vindo a ser geneticamente modificado desde a década de 60, isto para facilitar a sua produção em massa. E também para tornar os produtos da indústria da panificação mais atraentes para o consumidor, como os pães fofinhos, que não devemos comer. Estas massas mais atrativas para o consumidor, mais macias e fofas, são devido à maior quantidade de glúten presente nos cereais de hoje em dia. E agora a questão que todos querem saber. Isto significa que todas as pessoas, mesmo não sendo celíacas ou não sofrendo de hipersensibilidade ao glúten, devem retirar os alimentos com glúten da sua alimentação? E a resposta é não. Mas devem, com toda a certeza, evitá-lo o mais possível. O que não significa que não possam pontualmente consumi-los. Outra questão muito importante é a da substituição dos alimentos com glúten por alimentos isentos de glúten.
Um erro muito comum é o de as pessoas assumirem que todos os alimentos que estão no supermercado e que contêm uma etiqueta que diz isento de glúten são produtos saudáveis. Um alimento processado e com um prazo de validade alargado jamais poderá ser um alimento saudável. Sendo que a maioria dos produtos que vemos à venda no supermercado com uma etiqueta que diz isento de glúten acabam por ser alimentos muito ricos em açúcares, gorduras hidrogenadas e aditivos alimentares. As farinhas, mesmo que sejam isentas de glúten, como o caso do arroz, o milho e a aveia, devem ser consumidas com moderação, porque são muito ricas em hidratos de carbono e é sempre preferível utilizar o cereal inteiro, na sua forma integral, para podermos aproveitar o benefício das fibras. Outra questão que já me foi colocada muitas vezes é: ao eliminar o glúten da nossa alimentação, não estaremos a correr o risco de ter alguma carência nutricional? Ora, os alimentos que contêm glúten são, como já vimos no início, o trigo, o centeio e a cevada. E os que consumimos em grande escala são os dois primeiros, principalmente sobre a forma de pão, que é, mais do que tudo, rica em hidratos de carbono. Portanto, não existe nenhuma grande vantagem de consumir alimentos deste género. Logo, não corremos o risco de adquirir carência alguma. Os hidratos de carbono de que precisamos, ou seja, os de baixo índice glicémico e de absorção lenta, podemos encontrar noutros alimentos, como por exemplo na aveia, ou nos legumes, como a abóbora, a cenoura, a batata doce e até nas leguminosas. Para além de que estes alimentos contêm outros nutrientes interessantes que não estão contidos nos cereais com glúten. Espero ter-te esclarecido em relação ao tema do glúten para que possas fazer o melhor pela tua saúde.